Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar de mais um episódio do Chaves. E o episódio dessa vez aí é a morte do gato do Kiko. Pois é, pessoal, e aí vai dar-se início ao maior julgamento da história. Pois, o que tudo indica, o culpado aí do gato ter sido atropelado foi o Chaves. Mas aí, para que tudo se esclareça, vai haver um julgamento. Pois é, esse julgamento vai ser liderado pelo professor Girafales, onde o mesmo será o juiz, tendo como queixante a dona Florinda. Mas não se preocupe, pois o pobre do Chaves terá sua defesa. Sim, o seu advogado será nada mais nada menos do que o seu Madruga, e a Chiquinha vem como sua testemunha de defesa. Pois bem, você quer saber mais sobre essa história? Eu vou fazer um pequeno resumo para você ficar sabendo como tudo isso aconteceu. Pois bem, tudo começa quando o professor Girafales deu um adorado gatinho para o Kiko de presente. E então, em um belo dia, o gatinho do Kiko fugiu, e todos saíram à sua procura. E o Chaves, que não teve o que fazer, pegou a bicicleta que o seu Madruga estava utilizando no trabalho e saiu à procura do gato também, na rua, junto com o Kiko e o professor Girafales. Quando, de repente, o Kiko entra chorando aos prantos na vila, dizendo que morreu, que ele morreu. E a Chiquinha e o seu Madruga se desesperam, pensando que Chaves tinha morrido atropelado por conta da bicicleta. E enquanto o Kiko chora pelo seu gato, a Chiquinha e o seu Madruga choram aí pelo Chaves, aí pensando que ele tinha morrido. Enquanto o mesmo entra empurrando aí a bicicleta. E quando a Chiquinha diz: "Você não disse que ele tinha morrido?" Então o Kiko diz: "Sim, quem morreu foi o meu gato, atropelado pelo Chaves." E daí você já sabe, o porquê do julgamento. O Chaves jura inocência e o Kiko disse que ele matou o gato de propósito. Então, para resolver toda essa situação, o professor Girafales sugere um julgamento. Pois bem, uma semana depois, todos se reúnem na casa da dona Florinda para o tão aguardado julgamento do Chaves. Pois bem, foi feito-se aí a sala do júri e tudo começou com o Kiko contando como o embequetado do Chaves atropelou e matou o pobre gatinho, passando com uma bicicleta por cima do mesmo. Então, o Chaves tenta se defender, mas o seu Madruga diz que era melhor ele ficar calado. E o Kiko conta toda a história de como ele estava na rua e o abestado do Chaves chegou e passou por cima do gato. Nisso, o Kiko termina a sua narração e Dona Florinda começa a contar que na verdade o Chaves sempre teve inveja do Kiko e do gato. Nesse meio termo, o Chaves mais uma vez tenta se defender, mas o seu advogado disse que não é hora deles falar. Então diz para ele ficar quieto, porque ele o defenderá. Então continua aí o julgamento e Chaves, continua a tentar por muitas vezes se defender, mas é interrompido aí pelo seu Madruga. Chega então a vez da Chiquinha dar a sua versão dos fatos. Chiquinha disse que o gato do Kiko vivia mordendo o Chaves, e nessas mordidas Chaves acabou se zangando e fez o que fez com o gato, mas tudo foi em legítima defesa. E no meio aí dessa confusão, chegou a hora do advogado de defesa levantar e tomar a palavra para defender o seu cliente. Então, o seu Madruga começa a defender o Chaves. Ele começa a dizer, que o Chaves era inocente e que toda a culpa era do gato, e que Chaves era uma besta, era um bocó, era isso e era aquilo. Ou seja, até na hora aí que o Chaves se zangou e mandou todos calarem a boca, porque ele ia contar de fato o que tinha acontecido. E então, seu Madruga acabou se zangando e disse que não ia fazer mais a defesa. E o professor Girafales então pediu para que o Chaves se levantasse e desse a sua versão da história. E ele disse: "Pois bem, tudo começou quando o gato do Kiko resolveu ir para a rua. Então nós fomos à sua procura.
Eu por um lado e Kiko pelo outro. Eu com a bicicleta e acabei me distraindo com uma dona muito bonita, mas uma dona muito bonita daquelas que os homens ficam parados, feito um bocó de boca aberta. Então eu me distraí, mas ainda porque eu vi um moço parado, olhando feito um bocó para a moça bonita que estava passando. Então foi nesse momento que, sem querer querendo, eu acabei atropelando o pobre do gato. Eu digo para todos aqui quem era o homem que estava distraído olhando para a moça bonita. O Chaves pergunta para o professor Girafales. E o professor Girafales, olhando meio torto e desconfiado, então Chaves pergunta mais uma vez: eu posso dizer quem era o homem que estava parado na calçada, feito um bocó distraído por conta da moça bonita? E o professor Girafales, imediatamente com o martelo, bateu na mesa e disse que não precisava e que declarava o Chaves inocente. E então Chaves, Chiquinha e seu Madruga começam a pular e a comemorar muito. E é claro, Dona Florinda e o Kiko não ficaram muito felizes, com a decisão, mas acabaram acatando a decisão do maior julgamento da história, que acabou, com a inocência do Chaves. Mas e aí, você gostou do vídeo? Se você gostou, peço que você deixe o like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos vídeos. Aqui tem vídeo novo todos os dias. Um forte abraço e muito obrigado.